Esse projeto, ele nasceu, claro, de um desejo meu, enquanto artista. E de uns anos para cá, eu vim sentindo a necessidade de entender, assim, quem eu era como cantora, de descobrir o que eu gostava de fato de cantar. Ela vinha demonstrando uma vontade de ter um trabalho solo. Eu sempre, em meio aos projetos que eu escrevia, vinha pensando numa forma de colocar isso em prática, né? Daí surgiu a ideia do Retalhos do Interior. E em diálogo com o Davi, que é meu companheiro, que é cantor, que é músico, que é compositor, que é produtor cultural, agente cultural, ele falou: Bibi, você precisa gravar um disco, você precisa ter um disco seu. E começou a me instigar, a me cutucar. Eu crio muito, assim, eu tenho muitas ideias musicais, mas eu tenho uma timidez para escrever e tenho uma timidez também para mostrar as minhas criações para as pessoas. E a gente começou então a lapidar esse projeto juntos. Eu submeti esse projeto ao Promic 3 vezes e na terceira vez que a gente submeteu, ele foi aprovado. Então ele passou assim por um tempo de amadurecimento. Então ele foi sendo estruturado aos poucos, pensando nas suas etapas. Esse nome, ele veio por conta do próprio pensamento, do próprio objetivo do projeto, tem a ver com o meu interior, com os meus afetos, com os meus sentimentos, com a minha subjetividade que eu tento entregar nesse processo, mas também tem a ver com o nosso interior, esse interior coletivo, né? Partia do desejo da Gabriela de gravar compositores londrinenses, né? Canções que ainda não tivessem sido lançadas, em sua grande maioria, de artistas londrinenses. E as produções que a gente tem aqui em Londrina, que é algo que me atravessa sempre há muitos anos, espero que as pessoas que tenham acesso a isso também possam admirar essa riqueza, essa beleza que é, né? Essa produção artística londrinense, que é intensa, maravilhosa. Na minha cabeça como produtor, o que eu preciso organizar é como fazer isso acontecer, como isso funcionar tanto para o artista como para a sociedade, como que a gente beneficia o público com essa concepção de projeto, né? Contei com uma equipe maravilhosa para me ajudar a executar. Primeiro a gente foi escolhendo as pessoas, quem que eu queria que executasse cada pedacinho desse projeto. Então, desde a direção musical, a produção dos arranjos, como eu ia gravar, onde eu ia gravar, quem eu ia gravar, com que músicos, como que a gente ia fazer a pós-produção desse disco, né, de mixagem, masterização. O processo desse álbum foi bem interessante, né? Que você trouxe as músicas, né? Dos compositores, né? Ela veio com violão e voz, né? E eu ouvi as músicas dos compositores e eu procurei absorver, né? O que a essência de cada composição. E eu comecei a entender como que você, né, olhava aquela composição, como você reagia com aquela composição. Então formou uma colcha de retalhos mesmo. Eu não sabia o que ia dar no final. Cada música, eu acho que é uma coisa meio assim, quando você entende, né, a ideia, a proposta, aí fica um fluxo leve, assim, né? Ele vai, assim. Eu acho que eu deixei conduzir, assim, principalmente depois do nosso encontro, né? A unidade desse disco vai ser conduzida pela minha voz e pela linguagem musical do Matheus, que é o arranjador do disco e diretor musical do disco. Então eu apostei nisso. A música que abre o disco, que é Chorando de Alegria, é uma composição do Tonho Costa. A primeira música que ele me enviou foi Chorando de Alegria. A segunda eu nem lembro o nome, porque eu fiquei tão fixada na primeira que eu falei, gente, é essa música e pronto. Eu sinto que a composição ela se dá como numa conversa de bar. Vamos conversar sobre o quê? E às vezes a palavra ela chega já com uma divisão rítmica. Aí
Aí você pega o violão, aí depois você vai pegar o violão. Então, ele me contou que ele fez a música quando o filho dele nasceu. Essa música eu não fiz, eu acho que eu fiz uns 2, 3 anos essa música. Não, ele já tinha uns 7 anos. Saltou meu corpo, algo assim que me dominava. Marcou meu todo, algo assim que iluminava. Saltou, veio a mim, cheio, veio a mim, veio a mim. Teve algumas músicas que, né, o Chorando de Alegria, né, foi uma música que, teve algumas músicas que a gente acaba se envolvendo mais, que eu ouvi assim e tive várias ideias assim de elementos, né, elementos afros, assim, brasileiros, né. Uma coisa que a gente queria muito era valorizar tanto a linguagem das composições do Tonho, que é muito única, que tem uma identidade muito peculiar, mas também ressaltar toda a brasilidade que tem ali, né? Tanto na identidade artística do Tonho, quanto na composição, né? Ai, cara, Lindo, né? que lindo, que lindo. Perfeito. Como você voou ali, cara. Muito, cara. Você voou ali de um jeito muito... Lindo. Aqui, ó. Coração das trevas, a voz angelical. Eu acho o Bernardo, assim, um grande cancionista, brasileiro, tem muita brasilidade no que ele faz. A forma como ele costura as palavras com as melodias, eu acho sempre genial. E eu sempre quis fazer músicas, então, e fazia. Com 8, 9 anos comecei a compor, nunca mais parei, né? E sempre mostrando pro meu irmão, os meus irmãos, os meus amigos. Então, para mim, é todo dia 3 horas no violão, 4 horas, né? Você se emociona, né? E não é o melhor jeito de criar, sabia? É o melhor jeito de expandir, né? Você vai se disciplinando isso em você. Eu fui 2 vezes na casa do Bernardo. E uma delas, que é Bruma, ele me mostrou as 2 vezes. E eu acho ela romântica. Eu acho que Bruma é a única música mais romântica, assim, do disco. E ela fala sobre amor, fala sobre um amor leve. Medo, o dedo acha a chave de sol, o fogo incendeia a lã da manhã, bruma, bruma, né? É você... E tem a coisa do londrino, né? Da serração londrinense também, que não saía da minha cabeça, aquela imagem. No coração do medo, o dedo acha a chave. Teve outras que eu tocava e ela, né, o Bruma, por exemplo, né, tipo, eu toquei ela no piano e comecei a ver as ideias, tipo assim, ela foi uma música que ela fluiu, assim, ela aconteceu. E quando eu fiz só no piano e já imaginei, bom, a bateria tem que estar nesse lugar e o baixo faço aqui com ele, alguns momentos não, ele faz, né? Então eu gostei demais desse arranjo também. Depois a gente começou a pensar no arranjo de Deriva e lembro de ter ficado com aquela melodia do Deriva em looping na minha cabeça por alguns dias. No caso dessa parceria com o Felipe, é muito em cima do que ele me manda, né? É pensar o que essa música tá dizendo, né? Que letra que ela pede. Porque pensando na ideia de ter letra, né? Aliás, com a maioria das coisas que eu faço, assim, de ser cantável, né? Só que ao mesmo tempo ela tem uma coisa visceral e eu acho que o arranjo traz muito essa visceralidade. Pra mim é uma música que vem das tripas, isso aí. E eu gostei muito do Deriva, né? Que o Deriva, eu ouvi aquela música e já ouvi uma coisa, uns sintetizadores, uma coisa eletrônica, né, e tal. E aí você sugeriu essa ideia do instrumento acústico, né? Você já tinha mostrado algumas coisas. Mas é uma música que tem um sentimento de angústia dentro dela, assim, né? Então o Felipe conta um pouquinho, né, de como a música surgiu para ele, que ele sonhou com aquela música e depois a Raquel veio e costurou aquela letra que para mim tem tudo a ver. Essa aí é a que mais veio, assim. Veio, tanto que eu falei assim, eu preciso gravar agora isso aí, senão daqui a 10 minutos eu vou esquecer. O processo de compor é meio perigoso o arroz queimar, né? É perigoso o arroz queimar, e queima, hein? Eu acho isso, o resultado sempre mais legal, quando a gente divide, né? Bonito isso, assim, de também a gente ter
algo que a gente criou abraçado, né? Isso da coletividade, assim, dessa troca, é realmente muito importante. É onde as coisas acontecem. A deriva dos que podem desgarrar dos seus. Ainda que hoje não seja um bom dia pra dizer adeus. Então, no momento de selecionar as canções, eu já fui percebendo que eu fui selecionando canções que eu me identificava. Pé de Romã é a música que teve o processo mais diferente no disco, porque é a composição que a gente abriu, né? Abriu para a comunidade, para tentar incluir pelo menos uma composição de algum artista que não fosse um artista profissional, que não fosse um compositor profissional, e pedir para que as pessoas me enviassem canções, composições, textos que pudessem ser musicados. Isso para mim foi o mais interessante, assim, de tudo. E quando a Isadora me mandou esse texto, eu me senti muito identificada com ele. E ela tem a prática de escrever, e ela escreve coisas lindas, assim. Ela escreve num formato meio crônica e em prosa. Essa é a primeira experiência, né, de um texto meu virar uma música. Isso nunca tinha acontecido. Então é o momento que eu sento e o texto vai me levando para isso, assim, né? Vai me levando para um caminho que talvez é muito diferente do que eu estava imaginando. E aí eu propus para Isadora que a gente formatasse aquele texto em um formato que pudesse virar canção. Então, muito engraçado, né? Porque esse processo da pandemia, acho que foi para todo mundo muito avassalador, né? E para mim, eu tive a sensação de que eu estava vendo o meu passado pela janela, sabe? Eu estava com uma dermatite atópica nas mãos, muito feia, assim, e muito agravada por conta do lavar das mãos e do álcool, né? Isso me veio como um insight, assim mesmo, né? De eu lembrar de a minha mão manchada com a romã, né? Que a gente comia romã do pé da vizinha. E a romã, ela não são várias de uma vez, né? Uma por vez, ela vai rachando e você tem que dividir, porque é só uma, né? Então, eu lembro do meu pai falar, né? Tem uma romã aqui. Foi um processo mesmo de colocar aquilo, essa junção das duas coisas. Esse momento tão doce mesmo que era de quando eu era criança, né? De comer aquela romã e dividir com todo mundo. E esse momento duro que eu estava passando. Essa frase mesmo, né? Meu pai dizia. Meu pai foi deixando de falar ao longo do tempo, né? Meu pai hoje em dia não fala mais. No meu corpo tem também rachadura, como romã, as rachaduras me Quando a gente pensou, então vamos trabalhar voz e piano com essa que a gente não sabe o que vai ser? Falei, vamos. E a gente sabia que ia ser piano e voz, ela não tinha uma métrica, né? Ela não foi pensada para ser musicada, né? Mas a profundidade, né, da letra, ela estava conduzindo, né? A música ficou com esses tempos difíceis, mas quando eu não ouvia esses tempos difíceis, né? Eu ouvia uma coisa que fluía, né? Poder compor junto com o Matheus, que é um grande músico, um grande pianista, que eu admiro muito. Um texto lindo da Isadora, e para mim foi um prazer juntar ser uma ponte, né, entre o texto da Isa e a música do Matheus, assim, foi muito legal. Eu fiquei bem feliz também. deixa a alma sair. Nem tinha ainda o disco concebido na minha cabeça e o Ber mostrou um monte de coisa. E depois, quando eu já tinha o disco concebido na minha cabeça, eu fui lá e ele me mostrou mais um monte de coisa. Então, deixar a alma sair para mim tem a ver com isso, assim, né? De permitir que as coisas se vão. O Maurício postou isso num texto. Eu falei assim, é o que eu sinto. É deixar a alma sair de tanto deixar de escapar por não contê-la em si. Contê-la em si. Tamanha dissolução do mundo. Então
Então foi um presente, na verdade, eu poder gravar uma parceria de 2 gigantes londrinenses, que é o Maurício e o Bernardo. O Palhaço foi uma das músicas que eu incluí no projeto quando eu submeti o projeto. Tienes miedo de irte, tienes miedo de volar. Porque ela é de uma simplicidade, assim, né? A forma como a Nayara fala do palhaço, né? Eu nunca consegui escrever desse modo certinho, assim, sabe? De sentar e agora eu vou... Não, eu sempre preciso estar em movimento, colocar a música para tocar, enfim. E claro, né? Sempre bebendo de tudo que inspira, né? De outras fontes. O processo criativo sempre vai ser esse desnudar-se. A gente assistiu um filme, que eu não vou lembrar agora o nome, mas a partir desse filme eu lembro que, nossa, saí para respirar um pouco, tomar um ar e começou a vir. Entender o que é esse amor dentro da gente, né? Querer falar um pouco sobre amar a existência, amar a vida. E acho que nasceu um pouquinho disso, essa alma de palhaço que todos nós somos, todo mundo tem um narizinho vermelho. E ela fala do simples, fala da beleza, do pouco, do pequeno, e como isso pode ser lindo. Amar la simplicidad, amar lo que tiene vida, amar la simplicidad. Fricoteio é uma música que pra mim ela é engraçada, assim, porque esse teminha, né, da música, ela me surgiu e ficou vários dias girando na minha cabeça. O Davi, que é meu companheiro, que é produtor do projeto, que também é compositor, ele falou, nossa, Bibi, ficou muito legal esse tema, tal, por que você não põe uma letra? Agora que já tem uma cara de música, põe uma letra. Eu falei, escreve você que é bom das letras aí, escreve você. Daí ele falou, então me dá aqui. Aí pegou. Bom, o Fricoteio nasceu no momento ali já na parte final da pandemia. A Gabriela, ela é, digamos, uma pessoa feliz, alegre, festeira, animada. E a brincadeira da música fala sobre o carnaval, né? Chega fevereiro, Deus há de abençoar. A Gabriela é uma mulher que eu considero, desde que eu conheci, uma pessoa sem fim, sem hora para acabar, e essa é a brincadeira da música. Ela foi uma música que eu deixei ela andar sozinha, né? E até eu falei para você, olha, eu quero conversar com o André Vercelino e eu quero falar para ele o que eu penso da música e a gente vai... E ele vai trazer essa brasilidade, né, toda, né, no Fricoteio. De primeiro, é uma música do Tonho que eu gostei, foi tipo amor à primeira vista. A primeira vez que eu ouvi de primeiro, eu falei, gente, que música incrível, porque ela me levou para um lugar, naquela coisa assim de família grande, que todo mundo se reúne na casa de um tio ou de um vô, o valor que pequenas coisas têm, que levam a gente para um lugar de afeto, de nostalgia, né? E eu achei isso de uma beleza, de uma poesia linda. A gente intui a partir da vivência, a gente intui a partir de conhecimento, de leitura, mas a intuição você não fala assim, vou ligar o modo intuitivo
a gente está com ele a todo momento, né? Será que vai chover, né? É isso tudo que você está olhando, observando. Assim, qual que é o método? Envolvimento. Naquela questão, quem vem primeiro, letra, porque eu gosto de fazer os dois, né? Eu faço os dois. Mas foi muito difícil desapegar de primeiro. Falei, então, não preciso desapegar dela, eu vou gravar ela. E a última música, né, de primeiro, né, foi interessante essa coisa do, né, que foi a única música que ela já veio pronta, né, e a gente meio que mudou ela, assim, né, então era um violão, e aí eu gostei do desafio de tirar o violão e colocar o piano, né, e aí ela criou um outro, né, um outro lugar nesse espaço. Quando o Vodito tava aqui, juntava todo mundo, terra batida, fundo de quintal. Dona Maria, Dona Ana, sombra do pé de manga, gordura, ferro, pimenta e sal. Além da idealização de todo o projeto e pensar a parte musical do projeto, a gente tem que pensar como que a gente vai apresentar esse projeto, né? E eu pude contar com um artista maravilhoso, que eu sou apaixonada pelo processo dele, que é o Lucas Mitsunaga, e eu adoro as criações dele. Eu falei, não, Lucas, fica totalmente livre para criar. Olha, sinceramente, fiquei emocionada quando eu recebi o projeto gráfico, de conseguir entender, assim, todo o afeto que tinha envolvido ali, sabe? E para mim, o projeto gráfico, ele traduz no visual todo o sentimento que o disco musical entrega. As fotos feitas pelo Bernardo, também um artista muito sensível, quis saber das músicas, quis saber do processo todo de criação, para propor luz, cor, me dirigir na sessão. Eu acho fundamental, né, que outros artistas tenham iniciativas como essas, né? Porque projetos como esse documentam, né, uma cena. E isso é história, né? Então a gente pode contar um pouco da história da nossa cidade através das nossas produções culturais. Pensa em inúmeros caminhos de contrapartida para a sociedade, né? Como que a gente faz isso? Entregando shows gratuitos. Os discos são disponibilizados gratuitamente também nas plataformas de streaming. A produção do mini documentário falando sobre o processo, como que a gente caminha passo a passo, né, desde a concepção até a entrega do projeto, como que a gente pensa esses caminhos, né, como a gente organiza esses caminhos. Projetos como esse fazem com que a gente consiga visualizar a riqueza da cultura londrinense, da produção londrinense. E o nome traz muito isso à tona, né? Retalhos do Interior. São várias fatias de coisas extremamente importantes e ricas da nossa cultura londrinense. E isso está aqui sendo entregue para a população londrinense e para o Brasil, para o mundo, né? Então, documentar isso é fundamental, né? Para que a gente consiga deixar para as outras gerações o que era feito aqui, na nossa terrinha, em meados de 2025. Que timbre que esse povo tirou desses instrumentos. A tua voz... Eu queria saber cantar também, Bibi. Eu ia cantar desse jeitinho aí. Nossa, que lindo. Que lindo. Nossa Senhora. Coloque mesmo pra voar. Muito. Nossa, cara, que te dá um abraço, cara. Desculpa aí. Obrigado.